Irmãos, bom dia, eu saúdo com a graça, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio retornar a esse local para ajudar os irmãos, nas lições dominicais. E espero eu que a gente está terminando. Essa é a 14ª lição, e acho que faltam 3 para terminar. O que eu espero no meu coração é que os irmãos fiquem cada dia mais hábeis no livro de Provérbios. A gente está estudando todo o livro de Provérbios, 31 capítulos. Então, depois que terminar esses 31 capítulos, que os irmãos estejam aptos a aconselhar, mais maduros na fé, porque estudaram o livro de Provérbios. Então, assim eu desejo no meu coração para os irmãos. Irmãos, saboreiem cada lição dominical, perguntem, pesquisem, para que cada dia mais cresçam, no conhecimento e na graça. Só assim a gente vai crescer, estudando a palavra de Deus. E eu estou aqui hoje como substituto, acho que a irmã Raquel não pode estar, o pastor me convidou na quarta-feira, então vamos hoje falar um pouquinho sobre finanças. Domingo passado eu não estive aqui, mas eu não sei, acho que foi o irmão José que deu aula, não foi? Então o irmão José que deu aula. Então vamos orar, agradecendo a Deus, pedir ao irmão Joel que ore para a gente, pedindo direção de Deus para a nossa lição dominical, também pela lição das crianças lá embaixo. Amém. Então, irmãos, nós estamos estudando o livro de Provérbios, E domingo passado, como estava falando, o irmão José quem deu a aula. E eu costumo dizer a vocês sabem disso, que ensinamento é construção. A gente não pode estudar um tema dentro do livro de Provérbios no domingo e no domingo seguinte eu esqueci que eu estudei no domingo passado. A gente esquece às vezes porque não colocamos em prática, O Senhor fala conosco e às vezes não colocamos em prática, a gente esquece aquilo que aprendemos. Então eu vou fazer um teste aqui com vocês. Irmão Joel estava aqui. A irmã estava aqui? Não estava, que pena. Irmão Sandoval estava aqui domingo passado. Estava? O irmão que está na frente do irmão Sandoval, esqueci o nome. Jefferson estava aqui? Que benção. Os 2 irmãos também? Irmão Luiz estava? Ah, então vamos me ajudar. Domingo passado ele estudou sobre o quê? Língua, moderação e prudência, Tive dando uma olhada na lição, tinha estudado, mas no ano passado não pude estar presente, que eu fui acompanhar meu genro na PIB de Curitiba, Então não pude estar presente. Mas você estudava sobre língua. Entendo eu que essa lição do domingo passado é uma lição preciosa, que traz um controle, uma disciplina de tudo aquilo que nós falamos, ou às vezes nos precipitamos a falar, Eu acho que a partir do domingo passado para cá, os irmãos estão mais maduros, estão mais conscientes e pensam naquilo que vão dizer, antes de dizer, não é isso? Para não causar um estrago na precipitação. Aprenderam sobre isso, não aprenderam? É isso, é isso mesmo que vocês aprenderam? Então,
a língua, eu vi o autor da lição aqui, eu uso a língua falar espiritualmente, né? A gente lembra de Paulo quando escreve Efésios capítulo 4, lá no verso 29, né? Nenhuma palavra torpe sai da sua boca, a não ser aquela que seja para edificação e dê graça àqueles que a ouvem. Então, a boca do crente, a boca do cristão, do salvo, ela tem que produzir efeito tal que ministre graça para as pessoas que a ouvem. Nenhuma palavra torpe. Então, cuidado com aquilo que você diz, tá? Muito cuidado. Então, e hoje? Hoje a gente vai estudar sobre o quê? Finanças, planejamento e controle de finanças. Quando falo de finanças assim é complicado. Eu não sou economista e nem administrador, irmãos. Gostaria até de ser, né? Mas eu vou falar sobre finanças, planejamento e controle dentro daquilo que o autor traz para a gente, que é o pastor Silas Arbolato da Cunha. Eu não fiz nenhum esboço separado, porque eu entendi que essa revista está tão clara, tá? O pastor foi tão feliz nessa revista, foi claro, ele dominou todos os pontos. Eu acrescentei apenas alguns versículos aqui dentro daquilo que a gente vai falar. Mas entendo eu que ele foi feliz e traz uma edificação, uma exposição dentro da revista da lição de hoje. Aí eu pergunto a vocês, quem leu a revista? Pelo menos leu. Você leu bastante, amém, né? Irmãos, vamos ler, pelo menos leia. Eu sei que as atividades do dia a dia às vezes nos atrapalham de estudarmos as lições, mas a gente tem que estudar. Se você às vezes não consegue estudar, dadas as atividades seculares que você tem, pelo menos dê uma lida. Para você familiarizar, né, com a revista que você ganhou, que a igreja comprou para você, e eu tenho certeza que se você e eu, nós seremos abençoados. Quem sabe você está na correria do dia a dia e às vezes espera 5 minutinhos, dá uma lida na revista e Deus fala contigo através da mesma. Claro que a gente tem que ler, principalmente diariamente, a palavra de Deus. Você não deve deixar de se alimentar. Você come 3 vezes ao dia, alguns 4, talvez 5. E se alimentam lá para o seu corpo físico. E você deve ser alimentado espiritualmente lendo a palavra diariamente, em todo o tempo. Senão, vai fraquejar, né? Não podemos ser um crente relapso. A gente não foi chamado para isso. Se é para o Senhor, como a gente diz que adora Deus e o ama de todo o coração, Ele é o primeiro, né, do nosso amor, está acima de qualquer outra circunstância ou pessoas que a gente devota o nosso amor por Ele. Então vamos fazer o melhor por Ele, senão a gente está negligenciando ou depondo tudo aquilo que a gente diz que a gente é, né, que a gente faz por Ele. Então vamos ler a sua palavra. Então hoje a gente vai falar sobre controle, finança, planejamento e controle. E como sempre, a gente está no livro de Provérbios, é Provérbios 16, é o texto básico da nossa lição. E aí, só para a gente relembrar, né? Provérbio foi escrito por quem? Lembra disso? Salomão, tá lá, obrigado, irmão. Bênção para a sua vida. Salomão, quem foi Salomão? Foi um rei, né? Ele foi o primeiro rei de Israel, não é isso, irmão? Ah, gostei. Ele foi o terceiro rei de Israel, né? Primeiro foi Saul, Davi, depois veio seu filho que é Salomão. Salomão herda o trono e vai construir aquele templo enorme, né? E também a gente entende, segundo os comentaristas, que Salomão escreve provérbio na sua maioridade, não na sua velhice, né? Na sua velhice ele veio Eclesiastes, na sua maioridade. Salomão, quando escreve provérbios, ele escreve para quem? A gente já falou sobre isso. Escreve para aqueles mais jovens, para que não caia ou cometa os mesmos erros de seus antepassados. Vocês podem notar, todo o provérbio de Salomão, ele vai escrever os mais jovens, para que eles sejam aconselhados e não caiam nos mesmos erros de seus pais. E a gente sabe que a ideia central do livro de Provérbios aqui está lá no versículo 8, que ele fala sobre sabedoria, né? Se você ler o versículo 8 inteiro, está lá, sabedoria. Embora seja um livro de aconselhamento, mas é um livro... Por que é um livro de aconselhamento? Porque é um livro de sabedoria. Então, Provérbios 16, que é o texto básico que o autor traz para a gente, sobre o tema de hoje, finança, planejamento e controle. O que diz aí, Provérbios 16. É mesmo? Não é só porque a Bíblia diz não, é mesmo? Vocês provam isso para mim? É?
Então, por que a gente dá mais tempo às coisas que a gente vai ganhar dinheiro do que buscar a própria sabedoria dentro da palavra de Deus e em Deus? Então, por que a gente faz isso? Está lá, quanto melhor é adquirir sabedoria do que o ouro, que é o metal mais precioso aí da terra, não é isso? E quanto mais excelente adquirir prudência do que a prata. Então, a gente tem que, a palavra de Deus diz, Salomão usou de sabedoria e de inspiração do Espírito Santo para trazer esse provérbio para mim e para você. Mas o que a gente tem feito no dia a dia não é isso. A gente dá mais tempo àquelas coisas que nos dá retorno financeiramente, né? Ou bens que pode acrescentar a nossa riqueza, do que o próprio Deus que nos dá a riqueza de sabedoria. A gente está trocando as coisas. Por isso que eu falo, provérbio também é um livro de exortação. Porque nós às vezes estamos nos caminhos errados, né, tortos, saindo dos trilhos. Aí quando você olha lá Provérbios, ele vai te colocar nos trilhos. Por isso tem que dar atenção, percepção naquilo que você está lendo. Senão tu fica só com o provérbio e aí eu saio daqui e esqueço. Não. Se a sabedoria, né, é melhor que o ouro e adquirir a prata e adquirir prudência melhor que a prata, então eu vou dar todo o meu ouvido e atenção naquilo que a palavra diz, extraindo a sua sabedoria que vem de Deus, para viver nos meus relacionamentos, para viver em qualquer negócio que eu possa estabelecer na face da terra, para viver em comunhão com meus irmãos, para viver em busca em santidade diante de Deus, para viver cada dia mais no centro da sua vontade. Então eu devo buscar na sua palavra. E hoje esse tema é finanças. O autor foi muito inteligente, o pastor Silas, que ele traz um tópico aqui que eu vou ler para vocês. É uma grande pergunta. Quem nunca teve problemas financeiros aqui? Eu nunca tive, irmãos. Graças a Deus, sobra. Quem nunca teve? Todos nós, né? Algum momento da vida passamos os apertos financeiros. Infelizmente, alguns pontualmente, né? Diariamente ou frequentemente. Não quero aqui julgar, né? Uns às vezes por má administração dos recursos que são colocados em suas mãos, outros por circunstância da vida mesmo, né? Circunstância da vida continuam passando apertos financeiros. E outros já passaram e aprenderam com esses apertos financeiros, né? E agora administram bem aquilo que é posto nas suas mãos. Quem nunca passou aperto para a falta de dinheiro? Quem nunca se preocupou em ganhar dinheiro, em pagar as dívidas, comprar coisas? Quando a gente vai para o mercado de trabalho, é verdade, a gente vai por quê? A gente gosta de trabalhar? Sim, é verdade, porque a gente tem que gostar de trabalhar. Mas a gente espera uma recompensa de quê? Para o sustento. E a Bíblia mesmo, Provérbios capítulo 6, acho que é no verso 6, né? Faz uma exortação sobre nós. Vai ter com a formiga preguiçosa, não é isso? Então precisa trabalhar, nós precisamos. Fomos colocados no mundo, diante de Deus, para trabalhar. Adão e Eva, o que faziam lá no Jardim do Éden? Ficavam lá no marasmo, no paraíso? Foi colocado ali para também cuidar, né? Dar nome dos animais, trabalhava. Então Deus nunca colocou o homem de uma forma ociosa. Então eu e você, quando vamos para o mercado de trabalho, entendemos que precisamos de uma recompensa para a subsistência. E essa recompensa vem em forma de quê? De dinheiro, né? O dinheiro é usado no mundo hoje como moeda de troca. Antigamente tinha lá os câmbios, né? Eu tinha pato e trocava com você por ovo aquilo. Vocês lembram disso, né? E aí surgiu o dinheiro, que é a moeda que todo mundo usa para fazer a compra e venda de negócios. E nessa compra e venda de negócios, quando você tem o dinheiro, que necessariamente é para a sua subsistência, deve ser para a sua subsistência, não somente para a sua subsistência, né? Para a sua subsistência e também para ajudar as pessoas necessitadas. Ele vai falar sobre isso no decorrer da lição. Então o autor vem nos chamar a atenção quanto a esse planejamento e controle daqueles recursos que chegam às nossas mãos, que é fruto do nosso trabalho. Quem sabe administrar bem as suas finanças? Eu tenho administrado aqui. Você tem administrado bem as suas finanças? Não, é isso aí.
A gente não pode ser avarento, né? Nem mesquinho, mas procura controlar. Por que controlar? Ó, a gente vai falar exatamente. Se eu ganho X, eu não posso gastar 2X, né? Senão daqui a pouco vai acontecer o quê? Estou eu lá na penúria pedindo alguém, pedindo porque eu não tenho controle sobre os meus gastos, sobre as minhas finanças. E isso é ruim para o crente. Ela ajudou, como o irmão falou, um ponto muito importante, é uma grande prova para quem sabe administrar suas finanças. Então foi uma grande prova, né? E uma grande lição para quem não sabe. Quem não sabe teve que aprender, ou está aprendendo aí com o problema da pandemia, com tudo fechado, e as finanças, a economia do país, do mundo inteiro, claro, né? Está aí um problema sério, enfrentando os efeitos da pandemia. E o autor, quando coloca isso aqui, não chama atenção, por quê? É verdade que você pode depois contrapor o que eu vou dizer, falando assim, mas tem pessoas aí, né, que não têm temor de Deus, administram bem as suas finanças. Voltou a falar isso aqui da administração, porque quando a gente administra mal, ele está falando para crente, porque a gente sai do caminho. A gente vê primeiro, né, nós vemos primeiro as nossas necessidades e vamos imprimir os gastos naquilo que nos dá prazer e retorno para a nossa satisfação. E aí nós estamos olhando para o nosso eu. Quando eu falo o nosso, o meu e seu, também diz respeito à sua família. Eu quero conforto para a minha família, eu quero conforto. Mas, em primeiro lugar, será que a direção de Deus, né, para você, é simplesmente você ter recursos para o seu conforto, para o conforto somente da sua família? É claro que aquelas pessoas que não temem a Deus, que fazem uma boa administração, poderiam fazer melhor. Se tivesse o temor de Deus e a direção de Deus para os recursos financeiros que são colocados em suas mãos. E a gente não sabe, né? A gente não quer julgar aqui pessoas que se dizem boa administradora dos seus recursos, que não temem a Deus. Não sei, será que são mesmo? Eu sei que existe, né? Mas poderiam ser melhores se tivesse o temor de Deus e a direção dele para os seus recursos. É isso que o autor está trazendo para a gente aqui. Porque a má administração dos recursos, ele coloca algumas coisas terríveis que podem acontecer aqui em nossas vidas. O quê? Está aí, ó. Distanciamento no relacionamento conjugal. Vocês já imaginaram, né? Os dois jovens se casam, pensam diferentes, foram criados educações de pais diferentes e às vezes nacionalidades diferentes, né? Ou naturalidades diferentes. E agora vão se unir. E agora ele tem que compartilhar suas finanças, cada um com o outro. Antigamente ele próprio administrava a sua e ela dela, mas agora, dentro de um lar, como a própria Bíblia diz, são uma só carne, né? Tem que ser uma só carne, e agora junto tem que administrar as finanças dele. Será que isso acontece assim, fácil, de uma forma fácil? Né, irmã? Dá teu cartão aí, marido, que eu estou precisando comprar lá. Olha aí. E isso tem causado mesmo, a falta de administração da minha finança, um distanciamento no relacionamento conjugal. Muitos divórcios aí, eu não sei estatisticamente, eu deveria ter olhado lá, quantos divórcios, quantas separações são causadas por má administração financeira. Problema de dinheiro dentro da família, dentro do casal. Não se entenderam, porque não sentaram juntos, né? Não fizeram um planejamento debaixo da direção de Deus para gerir suas finanças. E aí, Rui, pois não. Então, você está com a estatística aí. Então, a gente sabe que administrativamente, eu administrando mal as finanças, dentro do relacionamento conjugal, eu posso causar uma ruptura.
E Deus não quer isso. Segunda coisa que ele fala, insegurança familiar. Porque eu gastei tudo e agora eu não fiz um planejamento, porque está chegando um filho e eu preferi comprar um carro zero, porque eu quero satisfazer o meu conforto, né? E dar conforto para minha família, que é um carro zero. Olha só, olha o que eu vou pensando. Não, eu comprei para o nosso conforto, mas o filho está nascendo, né? Se ele está nascendo, eu preciso ter um planejamento, porque custos vão aparecer, às vezes, inesperados, né? Se você não tem um plano de saúde para o seu filho menor, vai ter que ter. Se você não consegue ter, vai ter que pagar uma despesa inesperada se surge uma doença, porque a doença, às vezes, de repente surge. Então, eu já vou aqui criando um problema familiar também, deixando de assistir, seja lá o meu filho que está vindo, porque eu preferi priorizar uma satisfação, né? Um conforto, alegando que é para mim e para minha esposa. Outra coisa que ele diz, irritação, tensão e saúde afetada. É verdade, já viu como você fica endividado? Já passou por isso, dificuldade financeira, né? Tem pessoa que não dorme, que a cabeça põe no travesseiro pensando na dívida, tem que pagar amanhã. E não dormir vai causando o quê? Doenças físicas, irritação, perde a paciência, o diálogo fica difícil, principalmente lá no matrimônio, com os dois. Tudo vai ser motivo para briga, porque você não administra bem as suas finanças. Porque se você fosse mais cuidadoso, a gente não estaria nessa situação. Aí começa, né? Os ataques. Começam os ataques. Então, quem não administra bem tem que ter cuidado. Pois não, vai falar. Sim. Economizava em tudo, né? Nos filhos, na comida, nas coisas. Não que deixasse passar fome, porque nós fomos em 14 filhos, né? E meu pai, assim, ele trabalhava, minha mãe cuidava da casa. Mas era assim, era tudo economia. Nós tínhamos aquele limite, né? Umas coisas assim. Mas, assim, graças a Deus, né? E hoje em dia, as mulheres trabalham e os homens também. Então, as mulheres hoje, elas têm mais, assim, tipo... os dois trabalham, como o irmão disse, né? Ela coopera mais hoje, não? Isso. Mas hoje em dia as mulheres quase não aguentam mais isso, assim, né? A miséria, o nome. Tanto é que essa semana teve uma tragédia, né? Do policial, que ele fez aquele atentado, todas as pessoas inocentes morreram, por quê? Por causa de finanças. Então é uma coisa assim, hoje em dia, que a gente tem que orar muito, uma esposa tem que orar muito e saber administrar um lar hoje. Eu passo isso para minhas filhas, né? Que ajudar na economia, o marido está trabalhando, mas você tem que economizar numa luz, numa água, num sabão, assim que a gente está fazendo, né? Para a gente ter assim uma vida com Deus, né? Esse contexto social, isso mudou um pouco, vem mudando ao longo dos anos. Antigamente, como a irmã falou, só o homem trabalhava, né? Que era o provedor para o lar, enquanto a mulher tomava conta dos filhos lá e do lar. Hoje em dia isso está mudando, dado a necessidade. A mulher está indo para o mercado de trabalho para poder ajudar financeiramente, né? Ou economicamente no sustento da família. E também aí cabe o quê? Os dois sentarem e planejarem. Eu sei que pouco isso acontece dentro dos lares, deveria acontecer com mais frequência. Porque quanto você ganha, quanto eu ganho, vamos colocar na mesa quais são as nossas realizações que temos à frente, quais são as nossas dificuldades que a gente tem a enfrentar, onde a gente vai prover os recursos, colocar. Deveria ser assim. Esse que o autor está passando para a gente aqui. Quando a gente não faz, está escrevendo para crente, nós crentes servimos até de mau testemunho diante da sociedade. Você vai que antigamente, 30 anos, 40 anos atrás, né, quando você ia comprar lá, o pastor ia comprar, falar que é pastor, crédito estava aberto. Hoje em dia, é complicada essa situação, porque mau testemunho de cristãos tem levado a esse pensamento dentro do comércio. Não, me dá a garantia que eu te dou um empréstimo. Me dá a garantia que eu deixo você levar e for pagar dia tal.
Então, por mau testemunho nosso, né? Isso, infelizmente, né, chegou nas igrejas. Administramos mal e aí, diante da sociedade, somos maus testemunhos diante das pessoas. O que mais que o autor fala aqui? Pelo consumismo, pelo materialismo, né? Pelo viver na moda, pela procura de status, ou seja, uma vida apoiada sobre falsos valores. Hoje em dia, você sabe que como você abre o teu smartphone, você vai à rua, ou você vê a televisão, está lá massificado na sua mente, você deve comprar. Isso, compra isso aqui. Isso aqui você pode pagar em 10 vezes. Quem sabe isso aqui pode ser seu amanhã. Há essas propagandas que perturbam a sua missão, são propositais mesmo. São propagandas que martelam diariamente. Vocês podem ver que é uma atrás da outra, né? É um mercado tal fazendo promoção, daqui a pouco entra outro mercado tal, é um banco tal, é outro banco tal, é uma agência financeira, massificando. Às vezes os produtos que estão surgindo no mercado, e a tua mente fica ali, se você não for uma pessoa madura, vai se deixando levar, e daqui a pouco, é verdade, poderia adquirir aquilo lá, poxa, aquilo ali cairia bem aqui em casa, aquilo ali, ou o meu sonho de consumo. E a gente vai sendo carregado, né? Por essa massificação, por esse canibalismo, eu posso dizer, das propagandas. Então, muito cuidado com isso. Temos que ter essa maturidade, somos provados diariamente diante dessas propagandas. O que o mundo nos oferece, eu sei que são muitas coisas, são coisas boas, até servem para nosso conforto, né? Mas tem que priorizar as suas finanças. O que eu tenho necessidade? O que eu devo comprar? Aonde devo colocar os recursos? Será que eu converso com o meu cônjuge aqui na hora que eu vou comprar? Ou eu compro por impulso? Pois não, irmão. Pois, irmão, se o mundo trabalha assim, dessa forma, né, para convencer lá o seu consumidor de adquirir seu produto e usa de todas as estratégias, pois a gente poderia copiar isso para a vida espiritual, né, sermos vigilantes em tudo aquilo que Deus coloca ao nosso alcance, né, para que possamos usar para a glória dele. Né? Se nós fizéssemos isso, teríamos crentes espetaculares. O mundo faz isso, irmão. Contrata é verdade que a irmã está falando. Eu já vi até reportagem dizendo que até as toalhas dos restaurantes são colocadas em cores diferentes para aguçar, né, apetite das pessoas comerem mais. O shopping, por exemplo, você vai para um shopping, você se perde no dia. Por quê? Por que eles são bem iluminados? Para você perder a noção de tempo. Você entra no shopping, exemplo, abriu o shopping 11 horas, você entra no shopping. Aí daqui a pouco, 9 horas da noite, gente, 9 horas que eles não viram o dia passar, é para perder noção de tempo, ele faz o quê? Consumo. Isso é estratégico. E qual a estratégia que eu e você temos, né? Frente à palavra de Deus, de uma forma, né, a confrontar almas e estar no centro da vontade dele para crescer. Nós poderíamos pegar essa estratégia assim, e aplicar na vida espiritual. Aí seríamos bons mordomos de tudo aquilo, inclusive, que Deus tem colocado em nossas mãos. O autor da lição fala que é o princípio da honra. Aí ele vai lá em Provérbios, capítulo 9, esse é um texto bem interessante, né? É usado muitas vezes no momento do dízimo. Provérbios 3, capítulo 9 e 10. Eu não sei qual é a versão que o irmão por aqui. Honra ao Senhor com todos os teus bens. Está lá. 3, 9 e 10. Honra o Senhor com toda a tua fazenda e com as primícias, com toda a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Olha só, está falando para honrar com o quê? Com algum percentual que eu tenho, é isso? O texto está falando isso? Todas, irmãos, com toda a minha renda. Se o texto está dizendo que eu vou honrar o Senhor com toda a minha renda, tudo que chega às minhas mãos e é adquirido pelo esforço do trabalho tem que estar à disposição de Deus. Toda a minha renda, está lá. Ainda fala uma coisa interessante, com as primícias. Se tudo que eu ganho aqui,
deve ser colocada à disposição dele, e quando eu tiro, eu vou tirar do melhor, da parte melhor para ele. Eu posso dizer assim, a parte maior para ele, porque ele merece o melhor. É isso que o autor está dizendo aqui. Honra o Senhor com toda a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Aí o Salomão foi tão sábio, inspirado pelo Espírito Santo, né, que nós, seres humanos, somos interessados, né, naquilo que trabalhamos, queremos o que? Recompensa. Aí o segundo texto vai dizer o quê? Olha lá. Se encherão os teus celeiros abundantemente. Se você não faz isso por graça, simplesmente por bondade, faça que Deus vai te recompensar. Ele está dizendo, olha lá. Se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. É a linguagem usada lá atrás, que não tinha aquela época do dinheiro, né? No tempo de Salomão. Então, ó, o que eu oferto para Deus? O que eu coloco à disposição dele? Mais na frente ele vai falar sobre isso, né? Vocês notam que imposto no Brasil, você não paga espontaneamente, você é obrigado a pagar, não é isso? O César chega antes do dízimo. Quando você recebe o salário, o César já pegou o dele. O César já pegou o dele. Aí nós, né? Deus nos deu sabedoria e espontaneidade para que nós não fôssemos obrigados a ofertar, tirássemos espontaneamente dessa parte para a contribuição. Estabelece lá, né, um percentual que os irmãos sabem no dízimo das ofertas. Mas, contrariamente, deveríamos o quê? Colocar à disposição de Deus tudo. Tudo isso. Se a gente diz que ama, em primeiro lugar, tudo que eu ganho tem que ser para Ele. E se é para Ele, o resultado é para glorificar o nome dEle. E se é para glorificar o nome dEle, eu tenho que saber qual é a vontade dEle na administração daquilo que Ele tem colocado em minhas mãos. E será que assim eu tenho feito? Se eu não tenho, eu estou errando. Se eu não tenho, eu estou errando. Então, muito cuidado com isso. Então, ele vai dizer, certamente o equilíbrio e a bênção na vida financeira começa pelo reconhecimento de quem é Deus. Se você não tem temor a Deus, jamais, irmão, você controla sobre as suas finanças para colocar tudo que você tem à disposição dele. Você sabe quem é Deus? É uma pergunta que eu fiz até sábado passado, né? Falando aos homens, né? Você sabe quem é Deus? Se eu perguntar a você assim, qual é a natureza de Deus, o que você me diria? Não, qual é a natureza de Deus? Qual é a natureza do homem? O homem é corpo, alma e espírito. Quem é dicotomista é corpo e alma. E Deus? Qual é a natureza? Deus? Isso, a natureza de Deus é espírito. Então você tem que conhecer a pessoa a qual você adora. Deus não tem a natureza humana. A encarnação humana se deu lá em Cristo Jesus, né? Para remir os nossos pecados. Mas Deus é espírito. O próprio texto, capítulo 4, lá a partir do verso 23 de João, Jesus, quando está dialogando com a mulher samaritana, ele fala isso. Deus é espírito, importa que seus adoradores adorem o espírito em verdade. Então eu preciso conhecer esse Deus. E conhecendo, e cada dia mais com intimidade, tudo que eu tenho é dele. É um compartilhamento total de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou. Será que eu e você temos feito isso diariamente? Será que verdadeiramente ele faz parte das minhas finanças? Será que quando eu estou com as finanças lá, que ele me ajudou a prover para o sustento, eu olho primeiro para a parte que eu devo colocar à disposição dele, ou coloco tudo à disposição dele, ou senão eu vou primeiro olhar as minhas necessidades. Esse é que o autor nos chama a atenção, porque está falando aqui para crentes. Forma sábia de administrar os recursos são colocados em suas mãos. Então ele vai mais dizendo, honramos alguém quando fazemos o quê? Tratamos essa pessoa conforme a expectativa dela. Deus requer isso de você, o quê? Você não quer tudo de Deus? É verdade que às vezes nós corremos atrás das bênçãos de Deus e não do Deus da bênção. Às vezes nós invertemos isso. E Deus, pela sua misericórdia, tem nos abençoado. Mas o que a gente tem que priorizar é o Deus da bênção, porque o resultado é ter as bênçãos do abençoador. Mas não por esse interesse. É porque eu busco esse relacionamento com Ele, e o desdobramento desse relacionamento, só quem ganha é quem? Desse lado de cá somos nós, irmãos. Claro que Deus se alegra, mas nós seremos tão abençoados porque nós nos colocamos à disposição dEle para que todas as coisas se realizem através de nós e nós. Esse é reconhecer. E reconhecer a Deus é reconhecer a dependência dEle. A gente vai falar também sobre isso aqui, porque às vezes há o quê? Uma arrogância, há dentro de nós
toda uma prepotência, né? Eu ganhei, eu trabalhei, eu estudei. O eu está lá. Não é isso? O mérito é todo meu. O eu. O que o autor coloca aqui também para a gente, o dinheiro também demonstra a realidade do nosso amor por Deus e devemos honrá-lo com aquilo que produzimos com integridade. Você produziu porque Ele deu condições para que você produzisse. Você trabalhou porque você tem condições físicas e saúde para tal. Às vezes, muitas pessoas até não têm, mas assim trabalham. Mas tem essa condição ainda de sair de casa para prover seu sustento, seus alimentos. E quem faz isso para você? Deus que deu as forças, né, a saúde, para que você saísse da sua casa e fosse prover o sustento. Foi Ele, está acima de tudo. Mas Ele é esquecido, né? Porque o eu fica na frente. Eu sou a pessoa importante, eu ganho muito dinheiro porque eu estudei, eu sou inteligente, né? Eu sei investir meu dinheiro, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Mas e Deus? Fica onde? Então, cuidado que o autor chama para a gente. Então, ele falou aí, que eu acabei de falar para vocês aí, né? Que o César chega na frente e o autor coloca isso, né? Dê a César, porque é de César, quando Jesus foi lá interrogado sobre se era lícito pagar imposto ou não, né? E Jesus pede aquela efígie lá, aquela dracma, e fala, quem é esse desenho que está aí? Porque perguntaram a Jesus, né? É lícito pagar imposto a César? Pergunta difícil, né? Porque se Jesus falasse que não, ia ficar contra o Império Romano. Se falasse que sim, os judeus iam cair em cima dele. Quer dizer que você acha que nós devemos ser escravos. E Jesus responde com essa frase aqui, né? Dê a César, essa efígie é de César, porque o dinheiro começou a ser produzido com a imagem de César. Então, é de César, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A gente dá a César o que é de César, né? A gente paga os impostos, vocês andam aí pela cidade, pelas iluminações públicas, pelos asfaltos, porque aquilo ali foi provido com um recurso que foi tirado de você através de impostos. É lícito? Claro que é lícito. Mas, às vezes, nós não damos a Deus o que é devido, mas damos a César o que é de César. Então, cuidado com isso também. Princípio da dedicação do trabalho. O autor fala que é um dito popular que diz, trabalho enobrece. É verdade, irmãos? Te torna nobre? Claro que certamente ele diz aqui que ele exclui aquelas atividades ilícitas, né? O tráfico, o roubo, não é aquele produto lá que me torna uma pessoa nobre, vai me enobrecer, né? O trabalho para Deus, irmão, nunca é custoso. Nunca será. Porque Ele está te dando meios, os recursos, as ferramentas, para que você execute qualquer trabalho, qualquer missão que Ele coloca para você fazer. Depois da queda do homem, por que o trabalho se tornou um pouco penoso e mais árduo? Por causa de quê? Por causa do pecado, não lembram disso? Deus, quando fazia repreensão a Adão, Eva e a serpente, Ele fala para o homem lá, agora do sol do teu rosto comerás. Ó, seria um pouquinho mais duros, né? Seria duro mesmo. Eu empenharia esforços físicos de desgastes. Mas isso, quando a gente coloca nas mãos de Deus, sob a direção dEle, que a provisão será para a glória dEle, não se dá um trabalho penoso. Porque o que eu faço aqui, em primeiro lugar, para agradar a sua pessoa, e trabalho para fazer o melhor, para que não eu seja a pessoa mais importante naquilo que eu fiz, mas para que o seu nome seja glorificado. É bem diferente. E aí eu trabalho com satisfação e zelo, para fazer aquela coisa diligentemente, sabiamente, cuidadosamente, usando toda a disciplina dele, para aplicar naqueles negócios, no trabalho que ele disponibilizou para que eu fizesse. Por isso não se torna penoso. Eu sei que, às vezes, o desgaste físico não acompanha o espiritual, mas o desgaste material físico, ele deve ser mesmo colocado ali subjugado, né, como diz o apóstolo Paulo. Temos que subjugar mesmo para que o espiritual cresça. Porque o desgaste físico, a gente pode dar um sono e recupera. Mas se você tiver um deslize espiritual, pode causar uma catástrofe grande. Então, as coisas dificilmente andarão juntas, porque é uma batalha em nós, né? Isso vai acabar na eternidade, né? O apóstolo Paulo fala mesmo sobre isso, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Ó, é uma briga.
É o prazer da carne querendo uma coisa, o espiritual aqui querendo outra. Quem você vai alimentar para que tome a direção da sua vida? Você tem que pensar nisso. É o espiritual. Ele que tem que ter a prioridade para poder direcionar e colocar sob julgo os prazeres carnais. Diligência. O autor vai colocar sobre isso. Diligência. Esse texto nos fala ainda de inteligência, integridade e iniciativa. Todo crente deve ter no seu local de trabalho, gerindo as suas finanças, que é o produto, né, daquele trabalho que você tem. Essa atitude que Deus valoriza e quer ver produzido em nosso caráter. Está lá, Provérbios capítulo 6, que a gente colocou aqui, né, o irmão vai colocar, Provérbios capítulo 6, de 6 a 8. Lembra que eu falei isso aqui no início? A iniciativa vai ter com a formiga preguiçosa. Observe seus caminhos e seja sábio. Interessante isso aqui, né? Você trabalha numa empresa, tem um chefe acima de você e um chefe que é coordenador, talvez gerente, aí tem um diretor acima dele e tem um presidente, cheio de chefe, né? Qualquer lugar que você vá na sociedade tem isso, né? Mas a formiga não tinha isso não, irmãos. Eles trabalhavam e faziam direitinho o que precisava ser feito, sem estar lá com chicote, alguém tem que fazer. Tem que fazer. Olha lá, trabalhavam no momento propício e de uma forma sábia administrativamente, né, colhendo no momento da seca, lá a gente vê, né, a sua colheita, mantendo ela em celeiro para que onde viesse o inverno, ela tinha o seu sustento. Olha que sabedoria. E nós, às vezes, precisamos de chicote, trabalho. Olha lá, se você não trabalhar, está muito sob o jugo. Princípios que a gente deve observar. Se assim eles fazem, nós devíamos estar debaixo das mãos de Deus desta forma. Não precisava estar empurrando, mandando. Simplesmente orientando. Mas, às vezes, a gente precisa do chicote de Deus, da disciplina de Deus, para colocar de volta no caminho. E da diligência ele fala, quais são as vantagens? Aí ele coloca lá, crescimento na carreira profissional, isso usando para o dia a dia. É verdade, se você for uma pessoa aplicada, disciplinada, cuidadosa, zelosa, fazendo tudo para a glória de Deus, é verdade que você vai ser visto pelas pessoas, né, como uma pessoa disciplinada e vai crescer onde você foi colocado. Eu não posso ser desleixo, né, relaxado naquilo que é colocado em minhas mãos. Ainda que o trabalho fosse ou é penoso. Se for penoso, você está trabalhando mesmo assim, dá glória a Deus por isso. Porque você pode estar sendo colocado ali para um testemunho de pessoas que estão te observando. Eu sempre tenho que olhar aquilo que eu faço e resulta na glória de Deus. Porque às vezes eu tenho esse sentido do eu que eu falei lá no início, né? O meu profissional, eu sou uma pessoa bem delineada, eu sou uma pessoa bem disciplinada, eu sou a pessoa que almejo chegar na diretoria. Mas esse crente, isso não estou dizendo que é pecado. Ele só é pecado quando é voltado para si e para a sua satisfação própria, excluindo Deus da sua presença, da glória, do resultado daquilo que você vai fazer ou está fazendo. Quando eu, crente, faço isso, eu excluo a glória de Deus, aí, complicado. A segunda coisa que ele vai falar lá, uma pessoa aplicada no seu trabalho, que não vive de sonhos e desejos distantes, né, alcança a satisfação dos seus anseios, que não vive. Então, quando você projeta até na vida material aqui, sobre a direção de Deus, é claro que eu devo o quê? Planejar de uma forma a alcançar um alvo que foi proposto. Porque quando a gente vai para o mercado de trabalho, às vezes a gente vai mais por necessidade. É verdade, por necessidade. Mas a gente tem que ter um propósito. Onde você quer chegar com esse trabalho? O que você almeja? Qual é o alvo que você traçou? E eu não fazendo isso, eu sempre vou ficar ali dependendo daqueles recursos. Eu estou ganhando meu dinheirinho aqui, tá bom. Quero enquanto o dinheiro está entrando. Não tenho perspectiva nem, né? Quando o autor fala sonho aqui, projeto de vida. Eu não tenho projeto de vida, e deve ter. E para nós, projeto de vida inclui a pessoa de Deus. Aonde ele vai me levar dentro desse projeto que eu quero traçar. Provérbios capítulo 16, lá no verso 1, é uma coisa bem interessante, né? Dos homens são os propósitos do coração, mas
Do Senhor vem a resposta da boca, está lá, dos lábios. Ó, é Ele. Eu traço o plano, mas o resultado desse plano tem que ser o quê? Sobre a direção dEle, para a glória dEle. Então, quando eu entrar numa empresa, almejar um crescimento, né, uma promoção, eu devo fazer isso para a glória de Deus. É claro que eu vou ser mais abençoado, porque quanto maior cargo, mais recursos você vai receber. Esse recurso, você tem que pensar, quanto mais receber, mais eu posso abençoar. Mais eu posso abençoar pessoas. Mais eu vou ter para poder suprir necessidades. A gente foi chamado não simplesmente para acumular recursos, está na revista de hoje, né? Acumular recursos para mim, para nós, né? É o meu, eu quero fazer meu pé de meia, eu quero ficar rico. A gente vai falar sobre isso. E aí o autor vai contrapor com a preguiça, né? Então, se você não faz isso e usa a preguiça, faz tudo de uma forma desleixada, o que acontece? Olha aí. Encontramos algumas pessoas com tanta disposição que nos fazem lembrar daquele personagem do desenho animado, né? Que só reclama, né? Reclama por quê? Ficou na sua acomodação. E aí quer ser uma pessoa, né, que tudo vai bem na vida dela sem impor o seu esforço para o trabalho ao qual Deus abriu a porta para ele ou para ela. Aí reclama da vida. Vai viver assim mesmo. E quais são as consequências? Está lá, ó. Para si próprio, passa fome. Está o livro de Provérbios 19, 15 aí, ó. Sofre a vontade de ter sem nunca conseguir ter. Fica lá naquela angústia, naquela depressão. Poxa, eu queria tanto ter aquilo, eu queria ter aquilo, outro. Fica só no sonho, mas nunca empenha para chegar naquele propósito, no alvo traçado por você. O grande problema. Se você tem uma meta, um alvo, então trabalhe para isso. Não é pecado trabalhar. Mas, acima de tudo, trabalhe para que Deus seja glorificado nesse alvo que você traçou. O que mais? Para outros, ninguém suporta o preguiçoso, nem a sua família. É verdade, né? Às vezes, até dentro de casa, lá a mãe tem 3 filhos, 2 trabalham e um não quer nada. Quer sempre, né, desfrutar das benesses. Eu vou bater meu futebol, vou para a academia, vejo minha televisão, meus programas. Só quer usufruir, não é isso? E a família que começa a olhá-lo assim, de uma forma, fala, poxa, quer dizer que nós trabalhamos e ele que desfruta de tudo aquilo que nós colocamos aqui. Não dá, né? E o apóstolo Paulo também falou assim, quem não trabalha não come, não deve comer. O trabalho deve ser um trabalho em conjunto, para a provisão de todos. O princípio da integridade e da honestidade. Aqui vocês viram uma historinha bem interessante, né? O autor coloca até uma historinha aí sobre o autor da revista, uma historinha de Sherlock Holmes lá vocês leram aí na revista, né? Que ele fala lá, o Sherlock Holmes, né? O autor dele, certa ocasião, escreveu um bilhete para 8 amigos dele. E era só uma brincadeira, coisa interessante, para ver quem tem integridade e honestidade. Vamos ver quem é íntegro aqui. Aí ele escreve esse bilhete. E, para sua surpresa, dos 8, 6, foram embora. E qual foi o bilhete escrito? Foi descoberto, tratem de evadir, porque as coisas vão ficar terríveis se ficarmos aqui. E muitos lá, então viu que a integridade lá era bem baixa, né? Muitos comprometendo-se, ou comprometeram com coisas escusas. Vamos correr um pouquinho, que o tempo já está... Aí o autor, lá na frente, vai colocar, é possível encontrarmos pessoas dispostas a sacrificar coisas importantes, como consciência limpa e bom nome. Às vezes até, olha só, quando a gente não tem a direção de Deus. Às vezes até para ganhar mais recursos ou uma promoção, eu uso meios escusos. Uso pessoas como degrau para poder subir na vida. A gente vai encontrar pessoas assim, pronto para se derrubar, para pegar o seu lugar. Ou você pronto para derrubar alguém para pegar o lugar dela. Isso não é de Deus. Você tem que se mostrar cada dia mais útil, seja até nessas adversidades. Há uma concorrência? Ora a Deus. Pergunta se aquela promoção vai glorificar o seu nome. Porque às vezes a gente esquece que é a promoção, porque quer aquele recurso, que é o status que dá aquele cargo. Esquecemos disso. O status não é para mim,
né? A glória é para Ele. Então eu coloco diante dele, se for assim da sua vontade, que eu alcance aquilo que eu almejo, para que o resultado seja para que as pessoas vejam a tua glória em mim. E assim eu sirvo de testemunho para a vida dessas pessoas. Esse deve ser o posicionamento cristão. E muitas vezes não é. A gente quer mais o cargo, os recursos, os frutos, né, que vêm dos cargos. Então, cuidado com isso. Até eu coloquei uma coisa interessante aqui, comportamento dentro de uma empresa, né? Coloca aqui, fé é negócio à parte. É verdade que quando você trabalha numa empresa, né? Se você é uma pessoa cristã, você tem que usar dos momentos oportunos para poder falar do amor e da graça de Cristo. Mas não vai usar o momento de trabalho para isso, irmãos. Isso é falta de sabedoria. Parar no momento de trabalho para chamar alguém para falar da Bíblia, dos textos bíblicos. Não, você foi chamado ali para trabalhar. Vai surgir oportunidade para você não roubar o tempo do patrão para testemunhar de Cristo. Deus fará que essa oportunidade aparecerá. Ela vai aparecer para isso. Então, cuidado com esse mau testemunho, tá? Que eu já vejo crentes, às vezes, que dão mau testemunho dentro de empresa. Eu trabalhei numa empresa grande, né, quando eu trabalhava, e eu via muito isso. Pessoas queriam pregar na hora do trabalho, gente. Não dá, né? É falta de sabedoria pura, né? Eu devo ter a ocasião propícia para poder aconselhar alguém e falar do amor e da graça, num cafezinho, na hora do almoço, em momentos oportunos. Aí o autor coloca uma coisa bem interessante, é princípio para adaptação. Adaptação porque a gente está vivendo um momento difícil, o mundo inteiro, a gente sabe disso, né? Por quê? A economia está em frangalho, não só no Brasil, né? Em toda parte do mundo. E como viver nesse momento de adversidade? É um momento de crescimento, como a gente falou bem no início aqui, né? Eu ganhava X e eu tinha esse X, dava para eu suprir todas as minhas necessidades, inclusive do meu entretenimento. Hoje esse X, dificilmente, eu com muita dificuldade, cobre o meu sustento. Como viver nessa adversidade? Isso é para o crente ter sabedoria na administração. Se ele administra bem, vai passar por essa situação, por esse desafio que o mundo todo está passando. A inflação está aí, né, o dinheiro sendo desvalorizado, e cada dia mais dá para comprar mais dinheiro para comprar menos coisa. E assim vai a economia no mundo todo. E isso é uma forma de uma lição para o crente saber administrar os recursos que são colocados em suas mãos. Aonde você está impondo o seu dinheiro? Com o que você tem gastado? Então, é uma forma de você equilibrar. Vamos correr. Quem mais que ele fala? Confie na provisão de Deus naquilo que é básico. O provérbio vai falar sobre isso, é verdade, né? Que às vezes a gente quer viver uma vida do vizinho, porque ele tem status, uma casa boa, tem empregado, eu quero viver aquela vida. E eu não me contento com aquilo que eu tenho, que Deus colocou nas minhas mãos. Eu começo a administrar mal, porque eu estou olhando para o vizinho, estou vivendo a vida do outro, não a minha. Eu devo ter satisfação, eu devo ter toda a orientação bíblica, eu devo ter de Deus, né, olhar para Ele e agradecer por aquilo que Ele tem colocado em minhas mãos, porque Ele tem provido base para a minha satisfação, para o meu sustento. Minha Bíblia fala que o justo dificilmente ou não passa a sua necessidade, pode passar aperto, mas a sua necessidade de mendigar o pão, não. Ele fala sobre isso, né? O salmista vai falar isso. Fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Está lá. Deus sempre vai prover no momento propício, se você é uma pessoa justa, e depende dele exclusivamente para o seu sustento. Então, vamos correr um pouquinho. Princípio do não às dívidas. Aí ele vai falar uma coisa interessante sobre os gastos, vai falar sobre os cartões, vai falar sobre os financiamentos, vai falar sobre os empréstimos. Vocês viram isso aí? Vocês veem. Aquilo que a gente está falando desde o início, né? Eu não posso querer um empréstimo para satisfazer um bem pessoal ou uma satisfação plena minha. Eu vou, às vezes, como diz o provérbio bem popular, meter os pés pelas mãos, né? O empréstimo ele é justo na hora da adversidade, para suprir uma necessidade minha e familiar, não simplesmente para meu deleite. Então, cuidado, tá? Quem é aposentado aí tem aquele empréstimo que eles falam, como é o nome do empréstimo? Consignado. Tem os tais consignados aí, né? O juro é baixinho.
Quem sabe você pega esse consignado, aquela TV que você queria, você pode comprar. Tem essas propagandas, né? Ela mexe com você. Então, cuidado. Deve ser utilizada para os momentos de ampla necessidade, colocada à sua disposição. E o cartão de crédito é outro, né? Passa o cartão, não tem dinheiro não, passa o cartão, no final do mês a gente vê. Ó! O irmão está falando de duas coisas. Primeiro, não, no mundo sempre vai ser aquela. A gente vai lidar com pessoas que querem levar vantagem em tudo e até as pessoas que querem roubar da outra. Quanto mais a tecnologia se aperfeiçoa para facilitar, mais tem os outros lados, chamados as pessoas hacking, que querem roubar da sua coisa, se aproveitar da situação. Então, mas o preparo... Mas o preparo vem, irmão, através da disciplina, na qual eu me oriento com pessoas experientes e pessoas, a gente fala da confiança, porque o mercado, ele evolui, não adianta. A tecnologia está aí, a gente tem como fugir. É verdade que aquelas pessoas que não querem se adaptar à informática, né, vai ficar para trás, e ficam mesmo. A gente sabe, as pessoas mais idosas, cada dia mais têm problemas. Então, elas devem se cercar de pessoas confiáveis, as quais vão orientar, podem orientar, de uma forma segura, para que ela lide com aquela situação, porque vem aí para facilitar, é verdade. Essas transferências que o irmão falou, principalmente do Pix aí, veio para facilitar, ele facilita, mas do outro lado também tem o risco. A facilidade tem um risco. Porque se você dificulta, as pessoas vão reclamar que tudo é difícil, tem que fazer isso, é burocracia. Aí reclamam do outro lado, a pessoa quer reclamar, entendeu? Às vezes reclama que é burocracia, eu tenho que sentar, tenho que ir lá falar com o gerente, tenho que pedir autorização. Aí reclama. Aí se tem uma facilidade, ele reclama que é muito fácil, que pode ser ludibriado. Então cabe o quê? Cabe ele ser uma pessoa diligente, disciplinada, e se cerca de pessoas, né, que têm confiança, que sabem lidar com aquela tecnologia, para orientá-lo. E cada dia mais ser uma pessoa cuidadosa, se cercar e ter cuidado. Sim, irmão, e está aí para pior, né? Senão você vai piorar. A vigilância cada dia mais, né? Por isso que eu estava falando para o irmão ali sobre Efésios capítulo 6, né? A partir do verso 13, né? Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mal. Depois de fazer isso, relaxa, é isso que o texto disse? Não, permanecer firme, inabalável. Eu devo ganhar cada batalha do dia e permanecer lá firme, permanecer vigilante. Porque, às vezes, a tendência é relaxar, depois de uma grande batalha ganha. E aí que o inimigo se aproveita. Então, você deve ter vigilante cada dia. Não é desconfiar de todos, não. Você deve ter disciplina, senão você não vive no mundo. Senão você não vive, não sai nem de casa. É.
Sim, é isso, vai acontecer. É o mundo que a gente vive, irmão. É o mundo da ganância. A gente vive o mundo da ganância. Alguém querendo levar vantagem sobre outro alguém. E parte do nosso lado a disciplina e a diligência para que não nos permitamos, né, sermos ludibriados. E ajudando outras pessoas também. Porque às vezes nós vamos cuidar só do nosso e quem está do nosso lado, eu cuidei, você não cuidou, mas você orientou a pessoa, ajudou. Então, no finalzinho, o tempo está estourando, diz assim, o princípio do que é necessário. Isso aqui é interessante, né? Como comprar. Então, aprenda com isso aqui, irmãos. Aprendam com isso nas suas finanças. Olha bem o que o autor vai falar para a gente. Antes de comprar, faça algumas perguntas a si mesmo. Eu realmente necessito do que estão me oferecendo? Aquilo que a gente falou no início, sobre as propagandas, né? Quando você sai no smartphone, nas ruas, na televisão, nas mídias sociais, nos rádios, né? Tem propaganda lá que você tem que comprar. Por isso, se você não comprar, você fica fora de contexto. Você tem que ter isso. Massificando para que você seja um consumista compulsivo. Aí o autor nos dá algumas dicas aqui de como eu vou fazer para administrar o recurso. Eu realmente necessito daquilo que estão me oferecendo? Está em promoção, irmãos. Eu não estou com dinheiro aqui, mas eu posso passar no cartão. Você está precisando daquele negócio? Será que você precisa mesmo? Às vezes a gente cai. Aí ele vai falar a segunda. O uso justifica a compra? Será que justifica mesmo eu comprar isso aqui? Porque está numa promoção, eu não tenho dinheiro agora, mas está no cartão. Será que vai justificar? Outra pergunta que ele faz. Tem condições de pagar? Porque o cartão de crédito é aquele negócio, né? Você está comprando com dinheiro que você não tem. Provavelmente vai ter. E se não tiver? Já fez dívida. Então, realmente eu necessito disso? Se eu não comprar, eu vou ficar mal? Tem pessoas que vai, né? Porque está acostumada a consumir compulsivamente. Então, toma cuidado. Com esse bem, me ajuda a cumprir os propósitos de Deus para a minha vida? O que eu falo? O apóstolo Paulo, quando escreve a carta de 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 31, vou pedir que o irmão coloque aqui. Portanto, olha só, 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 31. Olha só que coisa interessante. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Na outra versão, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando eu vou ter essa atitude aqui, essa atitude vai resultar na glória de Deus? Tudo, ele falou tudo, hein? Comer, beber, façais qualquer outra coisa, eu tenho que fazer para a glória de Deus. Mas não, às vezes o nosso eu está na frente. Eu trabalhei, eu mereço um presente para mim. A gente faz isso. Estou dizendo que isso tudo é pecado, não é pecado quando exclui Deus. Mas é para a glória dele? Ele está em primeiro lugar? Ele ficaria contente com a minha atitude, com o meu ato? Se não... Então, sigam essas dicas aqui, a última. Se eu não comprar, o propósito dele, de Deus, será prejudicado? Não. Tem um casaco bonito ali, poxa, eu deveria comprar, está em promoção, não tem esse dinheiro, mas vou pedir o cartão do irmão Joel, compro no cartão dele, olha aí. Olha o problema sério que você está arrumando. Dívida para você e para alguém que depois pode pagar a sua dívida. Por quê? Eu quero satisfazer o meu desejo. Aí a pergunta que eu faço, né? Se eu não comprar, o propósito de Deus será prejudicado? Nenhum. Vai glorificar o nome dele? Se eu comprar... o meu, né? Vai glorificar o meu, porque as pessoas vão ver que eu comprei aquele casaco tal que estava na vitrine e agora me dá um status. E eu estou... Mas Deus foi glorificado em quê, irmãos? Qual é a plena satisfação de comprar? Simplesmente por comprar? Aí depois vem a fatura, como diz o outro, né? A fatura chega. E agora? Então, cuidado com isso. Aí, terminando, irmãos, lá no último, princípio da poupança de investimentos. Isso aqui tem um dado bem interessante, né? Visando um tempo difícil, pessoas, é verdade, devem planejar financeiramente naquilo que ele tem propósito, porque a Bíblia diz sobre isso, irmãos, cuidado. Porque às vezes tem uma controvérsia nisso aqui, né? Eu tenho que me planejar e guardar e poupar para o futuro. Ele não sabe nem se vai chegar no futuro, mas ele quer poupar. Se você não tem um alvo para aquilo que você está poupando, cuidado com isso. Porque a própria Jesus falou sobre isso. Ele repreende seus discípulos, né? Não é isso?
Não juntais tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, a consome, onde os ladrões minam e roubam. Mas juntai tesouro no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Eu não posso entesourar simplesmente por entesourar, prevendo o dia de manhã. Claro que eu não sou um dilapidador, né? Nem um pródigo, vou gastar tudo. Então vamos gastar tudo. Não, não é isso. Se você tem um alvo, um propósito, por exemplo, o irmão Joel quer trocar de carro, né? Já falou várias vezes, né? Dado o seu trabalho, que trabalha com táxi. Então, depois de 5 anos, o negócio fica complicado. Então, agora eu preciso, olhando para isso, porque vai melhorar o meu trabalho, eu preciso separar um recurso aqui, para ver se eu consigo. É lícito isso, irmãos. É lícito. Mas se eu não tenho propósito, vou entesourar. Quando eu entesouro, né, eu passo de quê? De olhar as pessoas, não olhar as pessoas com mais necessidade, porque a gente ganha dinheiro também, o dinheiro é colocado nas nossas mãos, os recursos, para a gente abençoar pessoas. Não para olhar só as nossas necessidades. A gente foi chamado para isso. Porque se a gente entesoura, o amor em Deus e pelo próximo é demonstrado naquilo que você tem e naquilo que você distribui. Atos capítulo 2, acho que é no verso 34. O que não havia, o que não tinha na igreja primitiva? O que não tinha? Uma coisa bem interessante, que em todas as igrejas que eu já fui membro, tem, mas na igreja primitiva não tinha. E a gente quer ser modelo da igreja primitiva. O que não tinha? Bota aí, irmão, para eles verem. Acho que é 34. 2,34. Se eu não errei de título. Se eu não errei o número. Na rua eu sei, talvez eu erre o número. Para a gente terminar aqui, irmão. É bem nesse propósito. Atos. Não. Vê o 4,34 então. Ali. Errei o número, desculpa. Olha lá, o que não havia? O que não havia? Imagine isso, já imaginou isso? Não havia nenhum necessitado entre eles, na igreja primitiva, porque os que possuíam terras e casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos para distribuir com aquele que tinha necessidade. Havia comum, irmãos. Aquilo que eu tenho, aquele que tinha casas, eu tenho uma casa e tenho uma outra. Então eu vejo pessoas passar necessidade, não tem como ajudar. E o que eu posso fazer? Aí olhavam, vou vender essa casa, pego esses recursos, coloco aos pés dos apóstolos, e ele faz a distribuição na igreja para as pessoas necessitadas. E é tudo em comum. Para isso, né, você tem o quê? Tinha um bem. E ele serviu de propósito para a glória de Deus. Qual foi onde Deus foi glorificado? Na sua atitude de querer o quê? Compartilhar aquilo que você tem, que Deus colocou em suas mãos. Para isso, os recursos devem ser mesmo preservados para essa situação. Mas a nossas igrejas hoje, a gente atribui cesta básica, não é isso, irmão? É o primeiro dia do mês, aí, se eu não me engano. Segundo sábado. Será que todos sabemos disso? Nós temos trazido os recursos aí, os alimentos, para poder suprir a necessidade dessas pessoas carentes? Nós temos pensado nisso? Quantos empregados estão por aí dentro da nossa igreja? Dentro das nossas igrejas aí, irmãos passando necessidades. E eu, às vezes, tenho conhecimento disso e não estou nem aí. Aí eu separei uns textos para a gente finalizar. A gente vai olhar bem esses textos. Em primeiro lugar, Tiago, capítulo 2, verso 15. Para afirmar bem isso na nossa mente. Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário. Agora bota o 16. E um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer, né, de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Olha aí. O irmão passou por mim, eu vi que ele está necessitado de comprar um remédio para a família, está desempregado. Irmão, vou orar pelo irmão. E eu, com recurso, poderia atender a necessidade. É isso que o Tiago está falando. Qual o proveito disso? Gálatas 6, 9 e 10. A nossa irmandade cada dia cresce quando a gente faz isso. E não cansemos de fazer o bem, porque
no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Tem que começar aqui, com a família, olhar para a necessidade, e daí por de fora, e assim você vai ampliando seu raio de ação. Tem que começar. 1 João capítulo 3, versos 17 e 18. Ora, se alguém possuir recursos deste mundo e ver seu irmão passar necessidade, mas fechar o coração para essa pessoa, como? Olha lá a pergunta de João. Como pode permanecer o amor de Deus? Nele o amor de Deus. A gente não diz que ama o próximo, ama a Deus, são os 2 grandes mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Olha aí. Filhinho, não mesmo de palavras nem de boca, por fora, mas de fato e de verdade. É para isso que Deus coloca em minhas mãos recursos, para uma boa administração, a tal ponto de suprir a minha necessidade e a necessidade das pessoas que estão próximas, necessidades carentes dos meus irmãos. Para isso que serve. Para isso que os recursos são colocados à minha disposição, para glorificar o nome de Deus. Então, irmãos, aqui nosso finalzinho, para concluir, já passando ali, passei 10 minutos, desculpa, né? O autor deixa algumas coisinhas bem práticas, né? Aplicação para a vida prática. Faça uma avaliação da sua situação financeira hoje. Como é que eu ando financeiramente? E faça essa avaliação diária, irmãos. Verifique como você está gastando, ganhando e gastando seus recursos. Elabore um orçamento, mesmo que seja bem simples. Tenha um planejamento. Assim eu posso ofertar mais, posso suprir necessidades carentes. Posso disponibilizar os recursos que eu tenho para a glória de Deus. É assim. Tem tantos missionários aí que são enviados, aí a gente não tem contribuído, a gente não tem nem ciência disso, não procura nem ter. Então, eu preciso que Deus seja glorificado, tem necessidade, tem que estar no meu coração, isso, essa vontade. Não simplesmente eu vou contribuir para um desencargo de consciência, não, porque eu estou na obra, a obra é dele. Se a obra é dele, tem que me disponibilizar para realizar a sua obra. E realizar a sua obra está disponível para fazer tudo aquilo que ele requer de nós. E, com certeza, há uma satisfação plena em você. Experimente fazer isso e você verá. Experimente. E Deus, contumazmente, será honrado e glorificado na sua vida. Amém, irmão? Meu tempo já acabou. Deus abençoe a vida dos irmãos. Estudem a lição no próximo domingo, eu não sei quem é. Está aí o laço, alertas contra as quedas, né? Então, tenham cuidado também sobre esse tema domingo que vem.